tem um problema sério também, né, pessoal? Que é a maneira como a estrutura de poder está montada aqui no Brasil. Porque qualquer governo que chegar ao poder hoje, principalmente o executivo, ele chega com o poder diminuído e fragmentado. O poder executivo hoje está emasculado. A gente divide o poder com o Congresso, a gente divide poder com o STF, a imprensa se julga um poder, ela se julga um poder, essa é que é a verdade. Então é muito difícil. Eu acho assim, o que a gente conseguiria fazer no Brasil, né? É muito difícil trabalhar com a pressão internacional. A gente vai ter que ter uma... Eu até entendo aí, e aí não é uma questão só de Lula, Bolsonaro, Temer, quem quer que seja. A gente vê um discurso do governante é um e a agenda acaba se tornando outra. Por quê? Porque, vamos pegar aí, acho que a última vez que se levou defesa muito a sério no Brasil, que na minha opinião foi no governo Geisel. O Geisel, quando ele rompe o acordo com os Estados Unidos, em 77, ele diretamente impulsionou a indústria de defesa nacional. Então você tinha naquela época Ingesa, Bernardini, DF Vasconcelos, tinha muita coisa, né? Eu acho que o Geisel ele tinha um projeto de Estado para a área de defesa. Só que de lá para cá, a coisa veio desandando. Então hoje a gente não tem a Ingesa, nós perdemos. A gente não consegue colocar satélite, né, com toda a nossa... Dominar o ciclo, a gente não domina. O ciclo de colocar... O Irã já está colocando satélite no espaço. Coreia do Norte coloca satélite no espaço. O Brasil não consegue colocar. A gente não domina esse ciclo. Bomba atômica, então, não precisa nem falar, né? Estamos aí na iminência de perder a Ingesa, que é a maior fábrica de foguetes... A Vibraz, perdão. A Ingesa volta para me assombrar. Obrigado. A gente está na iminência de perder a Vibraz, que é a maior indústria de foguetes do hemisfério sul do planeta. Então o que acontece? Hoje em dia, a gente não tem condição de bater na mesa nos organismos internacionais. Não tem, general. Essa aqui é uma verdade. O senhor vê o seguinte, por exemplo, vamos pegar essa visita aí que o presidente Lula fez à China. Ele foi muito criticado pela Europa, né? Mas eu entendo o lado dele no seguinte ponto. O futuro, pelo que a gente está vendo, é os BRICS, cara. Não tem jeito. As ingerências, eu estava falando com o pessoal do agro outro dia, o agro começa a ver uma verdadeira revolta no agronegócio do Brasil em virtude das ingerências que a Europa nos impõe, das exigências que a Europa nos impõe. Porque a gente cumpre todos os acordos, o senhor sabe disso, a gente cumpre todos os acordos, o Brasil tem um manejo ambiental rigorosíssimo, tá? O país emite muito pouco carbono e nós somos duramente penalizados. Então o agro começa a ensaiar uma revolta nessa linha, o que eu acho bastante positivo. A sociedade está acordando para isso. Eu acho que começa a nascer uma brasilidade nessas questões aí. Só que eu acho assim, enquanto o poder executivo estiver tão fragmentado como ele está hoje no Brasil, por diversos fatores, a gente, né, conversa sobre isso depois aí, é difícil fazer qualquer coisa, porque o pessoal aí fora sabe que nós estamos divididos, general. O meu medo, e eu acho que o senhor colocou uma pimenta fantástica na sopa quando o senhor falou do medo da união desse país aí. Nós estamos numa situação muito parecida como estava a China no século XIX, que um monte de divisões internas você não consegue fazer as coisas. Militarmente a China era fraca porque era tecnologicamente atrasada em relação ao Reino Unido principalmente e teve todos os problemas que a gente está cansado de ver quem estuda a história aí. Então eu acho assim, esse momento de fraqueza do Brasil, não só no campo tecnológico e militar, mas também no campo institucional, é ruim para o país. A gente precisava. O certo era o seguinte. General, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu trabalhei nos governos Fernando Henrique, Lula 1, Lula 2, Dilma, e fui para a reserva do governo Temer. Eu torci para todos os governos darem certo. Por quê? Porque o meu país, o Brasil, precisa dar certo, independente do governo. Eu não posso ficar 4 anos, está um governo ali, eu gosto dele, sou a favor. Vou torcer. Aí troca o governo, não, agora isso aí eu não gostei, eu vou torcer contra. A gente tem que construir um projeto de Brasil. Mas eu acho que o que falta hoje as coisas não avançam, porque não há um consenso nacional, não há uma frente nacional desenvolvimentista. Eu acho que isso que pega, porque quem quer que seja o presidente, o pessoal vai dar um jeito, tá, de atrasar as coisas. Eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu tenho uma foto, eu sempre boto nas lives. O Geisel, o Saraiva Guerreiro, que era o chanceler do Geisel, abre relação com a China em 75.
76, o Eduardo Suplicy, que hoje é vereador em São Paulo, vereador, deputado estadual, não lembro bem, acho que é deputado estadual, ele foi viajar para a China. Aí o senhor olha aquela foto de 76, o PIB, o chinês todo pobre, com aquelas túnicas padrão do mal, lembra da nossa época de cadete? Aquela túnica padrão do mal. Naquela época, o PIB chinês era metade do brasileiro. Eu sempre conto essa história. Hoje o PIB chinês é 8 vezes maior, passados 47 anos. Então a gente tem que começar a olhar o que foi que aconteceu. Porque senão daqui a 40 anos, nós não estamos mais aqui, o Glauber tá, que ele é mais novo, vocês vão falar, pô, mas eu lembro que o comandante falou que a China multiplicou o PIB dela por 16 em relação ao nosso. E daqui a 40 anos vai estar cada vez pior, porque a gente não tem uma frente de consenso, né, de desenvolvimento. É difícil, é um quadro complexo, né? Nós temos o problema. Quando o Brasil, depois da Guerra do Paraguai, o Brasil ficou 70 anos sem entrar em conflito. Aí foi surpreendido na Segunda Guerra Mundial, quando alguns submarinos, né, italianos e alemães torpedearam 35 navios brasileiros no litoral. A gente não tinha marinha nem força aérea para defender. Aí o Brasil foi à guerra, tá? Uma tomada de posição firme, foi à guerra, e quando voltou, criou a Escola Superior de Guerra, criou o planejamento estratégico, tá? E tenha como visão de futuro ser potência nuclear global. E pode ver que da Segunda Guerra Mundial para cá, o Brasil foi um dos países que mais cresceu no mundo. Exatamente. Para cá não, até o final dos anos 80. Chegou a crescer 11%, acho que em 72, durante 73. 5 anos Coisa de louco. cresceu uma média de 10%. Era a China, o que se fala da China hoje, falava do Brasil naquela época. Então nós tínhamos o quê? Uma elite política muito melhor do que a atual. Mas muito melhor do que a atual. Tanto político civil como chefes militares que governaram o país e que tinham uma posição de visão de futuro dessa natureza. E o Brasil começou a fazer submarino nuclear. Parou, agora continua de novo, mas fica naquela marcha do papagaio, né? E até começamos a lançar foguetes, né? Sim. E chegamos até a quarta indústria em vendas no mundo de material bélico, não de top de linha, mas aquele nível médio. Trazer divisas, né? Então nós tínhamos uma visão de futuro, nós tínhamos uma liderança. O problema é que chegou a esquerda no poder e a esquerda é internacionalista. A primeira fala do Luiz Felipe Lampreia, que era o chanceler do Fernando Henrique Cardoso, foi que o Brasil não almejava mais ser potência mundial. Pelo amor de Deus, um país do tamanho do Brasil não almejar ser potência mundial é querer viver como? A ser explorado pelas potências mundiais. Então, o que nós temos hoje é uma liderança fraquíssima, né, no país. E aí, eu acho que nós tínhamos uma experiência, quando houve a proclamação da República, em 1889, nós tínhamos uma experiência de 70 anos de parlamentarismo. E nós jogamos fora num benchmarking do presidencialismo americano, adotamos o presidencialismo. E jogamos fora uma experiência parlamentarista em que você tinha o poder moderador, que seria o chefe de Estado, que era, na monarquia, era o imperador. Ele era o poder, porque ele dissolvia o Congresso, convocava novas eleições e ele fazia... Porque precisa ter um homem forte. Um país sem ter um homem forte, os Estados Unidos estão acabando, as democracias ocidentais estão acabando porque não tem mais homem forte. As sociedades ocidentais estão cindidas no meio. Líderes. Estão cindidas no meio. E democracia cindida no meio, ela não sobrevive. O que nós estamos vendo é o esfacelamento da civilização ocidental, democrática ocidental. Então, o que nós precisávamos ter era permanecido numa experiência parlamentarista e aos poucos progredido. Porque, olha só, qual o único presidencialismo que deu certo e está dando errado agora? O único no mundo que deu certo. Os Estados Unidos. Né? O único presidencialismo que deu certo no mundo foram os Estados Unidos. O parlamentarismo é uma evolução da monarquia absolutista para a monarquia constitucionalista e que depois se transformaram em repúblicas parlamentaristas. Mas nós temos que ser um parlamentarismo com um presidente forte, como é mais ou menos a França. É diferente da Alemanha. A Alemanha já não é tão forte o presidente. Na Inglaterra nem se fala. Embora o Reino Unido só se sustenta porque é uma monarquia, porque o dia que proclamar a república ali, aquilo se divide. A força de coesão, o centro de gravidade
do Reino Dá uma Unido identidade, né? é a monarquia. Dá uma identidade. E no Brasil nós tínhamos uma experiência parlamentarista de 67 anos e jogamos fora. Adotamos o presidencialismo e estamos até hoje dando cabeçada por aí. Quando é que nós fomos fortes? Quando tivemos presidentes fortes. É Getúlio. Getúlio, os presidentes militares. Ou um presidente com projeto de nação, porque Juscelino tinha um projeto de nação. Nós estamos isso aqui era uma fazenda, Glauber. Olha o que é Brasília hoje, o sonho desse homem. O Juscelino é uma pessoa fora de série, uma visão maravilhosa de Brasil. Se não fosse Brasília, nós já tínhamos perdido a Amazônia. Exatamente, porque foi uma marcha para o oeste. Quem trouxe o Brasil para o interior foi Juscelino. Político ou não, teve visão. E teve vontade. Teve vontade, porque para fazer Brasília precisa ter vontade. Então nós precisamos ter um projeto de nação, que nós não temos. Quando eu falo projeto de nação, é a grande estratégia nacional. Que nós não temos uma estratégia nacional. E um país sem estratégia, sem saber para onde vai, ele não vai para lugar nenhum. Porque a cada 4 anos, muda o governo e ele vai para um lado, outro governo. Nós ficamos andando de lado, igual Siri. Ou para trás, né? Nisso é o que eu falei pro senhor, 76 PIB chinês, metade do nosso. Hoje 8 vezes maior. E outra coisa, não, que eu acho que pega também. Isso aí é bom a sociedade ter esse alerta. Uma coisa que eu acho complicado no Brasil foi uma falha dos governos militares, foi uma falha das democracias. Eu acho que nós não formamos quadros no Brasil. Olha, de vez em quando, eu sou chamado para dar palestra nas ADESGs e eu gosto muito. E eu abro sempre dizendo isso. Falo, gente, para mim é um prazer muito grande estar falando para as senhoras e para os senhores que vocês são quadros. Vocês vão ser aí, vocês vão dirigir empresas, estão no judiciário, estão nas Forças Armadas, alguns de vocês vão fazer carreira no executivo ou nos parlamentos, alguns vão se tornar prefeitos e por aí vai. Então é necessário formar quadros, né, com uma ideia de nação, uma ideia de desenvolvimentismo, com objetivos de longo prazo, para a gente deixar uma herança para as próximas gerações. Porque é o que o senhor falou. Realmente não existe isso. A cada 4 anos nós alteramos o rumo. E olha, gente, eu me coloco assim, é o que eu falei. Eu sou pró-Brasil. Para mim, independente do governo, eu torço para dar certo. Agora, eu sei do seguinte, o que acontece? À medida que um presidente ele entra com boas intenções, mas à medida que ele senta naquela cadeira, que a gente tem um poder fragmentado. É o que o senhor falou, não tem homem forte. Hoje em dia, você tem aí, além de ter que negociar com o parlamento, tem a regência do STF, que virou uma nova regência hoje em dia. A gente já teve a regência trina, a regência una, e temos uma nova regência de 11 aí. Mas é o quadro que a gente tem hoje em dia. Como é que a gente vai fazer para avançar esse país? Essa que é a minha preocupação, porque eu gosto muito de falar para o pessoal mais novo. Eu gosto muito de falar, porque eu falo, ó, o país, eu estou mais perto da saída do baile aí, estou mais perto da porta da saída, né? Então eu chamo a atenção de quem está jogando cerveja no chão de baile, porque vocês que vão escorregar, eu estou próximo da saída. A gente quer formar uma geração melhor, exatamente para o pessoal não passar esses perrengues. E tá difícil, esse é o problema, formação de quadros, de liderança. O general tem o projeto de nação que eu acho importantíssimo. Eu acho muito importante, porque está formando mentalidade lá, se debate o Brasil, se debate os problemas do Brasil. Eu acho que tudo isso é importante, gente. Agora, eu acho que é fundamental haver uma frente de desenvolvimento nesse país, que congregue todas as matizes, que as pessoas possam conversar, decidir o que precisa ser feito, votar um país melhor, porque senão a gente vai ficar sempre nesse negócio. Eu temo muito. Nós já perdemos aí uma revolução industrial, o país também a pouca indústria que tinha ele perdeu, se desindustrializou nos últimos anos. Também não é um fenômeno só do Brasil, foi um fenômeno de Ocidente, na verdade. Mas a gente fica preocupado com quem vem por aí, porque como é que vai ficar a situação de emprego para esse pessoal, né?